Oi! Hoje resenhando o conto O Retrato Oval, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso mês do terror, edição 2018. O castelo onde meu criado ousou forçar a entrada para que eu não passasse a noite gravemente ferido ao relento era uma daquelas construções que mesclavam o lúgubre com o grandioso e há muito povoavam os Apeninos, tanto na vida real como na imaginação da Sra. Heathcliff. Pela aparência, o lugar fora abandonado em caráter temporário e muito recentemente. Acomodamo-nos em um dos aposentos menores, ornado com a mobília menos suntuosa, localizado em uma torre remota do castelo. A decoração era primorosa, ainda que gasta e antiga. Suas paredes eram revestidas com tapeçarias e cobertas por diversos troféus de armas, de formas variadas, bem como uma quantidade incomum e expressiva de vívidas pinturas modernas, adornadas com molduras de arabescos dourados. Assim começa o retrato oval escrito por Edgar Allan Poe, que conta a história desse nobre que chegou junto com seu criado nesse castelo ali meio que abandonado recentemente, e quando ele se dirige a um dos quartos para meio que se recuperar lá do seu ferimento, ele acaba pedindo ao seu criado Pedro que acenda um grande castiçal, daqueles que tem bastante velas e velas bem altas para durar bastante durante a noite. Ele não está muito afim de dormir exatamente, ele quer um pouco relaxar. E quando ele percebe que tem muita arte ali naquele cômodo, ele começa a olhar cada uma dessas pinturas. Mas uma delas, justamente essa, o retrato oval, onde está representada uma linda mulher, ele lá dedica bons minutos a observar e, na verdade, muito tempo vai se passando, ele fica dominado por aquela pintura, pela excelência daquela obra. Mas do que resulta essa admiração por aquele retrato oval, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí finalmente nessa segunda leva de contos aqui de Edgar Allan Poe no volume 2 da coleção da Dark Side Medo Clássico. Finalmente temos um conto que vai direto ao ponto, não fica enrolando, mesmo porque é um texto bem curto, 4 páginas no máximo. Então temos a ação logo entrando de cara pra gente. Fosse outros textos do Poe, certamente ele teria enrolado bastante até começar de fato qual é a história que ele quer contar. Mas aqui não, ele já chega com o protagonista já ferido. Em outras ocasiões talvez ele mostrasse pra gente como é que o personagem se feriu, colocaria um pouco das razões do personagem ser ou não ser, mas não, aqui já está direto. Ele está ferido, entrou na casa, vai descansar, topa com aquele quadro misterioso e daí começa já a história. Na verdade, não começa muito, porque o texto é tão curto que por isso vai ao desfecho rapidamente. E o curioso é que esse encerramento do texto se dá não pela narração aqui do autor ou do personagem, já que ele é narrado em primeira pessoa, né? Mas sim por uma explicação do que se trata aquela obra. Porque ali naquele cômodo, junto de tantas pinturas lá existentes, há alguns volumes, alguns livros, onde está demarcado do que se trata cada um daquelas obras. Então, esse protagonista, que a gente nem fica sabendo o nome, né? Ele vê lá pela numeração do quadro, ele folheia lá no livro e tem uma descrição do como aquela obra foi feita. E é assim, nessa descrição, que está toda a história em si do texto. E na verdade se trata de uma descrição bem crua, sem nenhum floreio, vai direto ao ponto, conta a história desta moçoila retratada ali naquele quadro. E para não dar muitos spoilers, no máximo eu posso dizer que ela casou justamente com o pintor daquela obra. E aí conta-se tudo, todo o desfecho e que resulta finalmente nesse quadro ali colocado na parede. Ok, do que eu estou dizendo aqui fica tudo muito aberto, muito vago, mas realmente eu não posso contar nada porque é uma história rápida, curta, direta ao ponto. Se eu digo o motivo central, eu expliquei tudo, aí não tem graça, você nunca vai ler isso tudo aqui. E realmente é um texto que funciona mesmo sendo curtinho. Ele tem um crescendo de emoções muito interessante, tem aquele mistério ali no ar. E também, claro, também aquelas coisas gostosas de Edgar Allan Poe, que ele descreve um pouco do ambiente daquele quarto.
Aliás, esse detalhe do candelabro ali é muito interessante porque ajuda na composição do ambiente. Sendo ele grande com várias velas, velas altas, produz muita luminosidade. Então naquele ambiente, já é noite, obviamente eles chegaram ali na casa altas horas da noite, então quando ele vai iluminando aos poucos o ambiente, aí que ele descobre exatamente esse quadro do retrato oval. E é interessante também, num certo instante, quando ele recua do quadro, ele deixa na escuridão então a pintura. Foi uma boa sacada do Poe deixar essa ambientação que deixa assim o leitor tenso. O final, a gente precisa dizer assim, ele é abrupto, uma tacada só você entende tudo e o texto acaba. Funciona bastante. Talvez algumas pessoas possam até dizer que foi fraco, não aconteceu nada demais. Mas sim, tem um certo impacto ali na última frase. E aí a gente entende tudo o que aconteceu. Quem está habituado com os textos do Poe, obviamente já consegue sacar o que vai acontecer, mas isso não prejudica nem um pouco a leitura. Portanto, já que eu não posso dizer mais quase nada, eu tenho que ir lá dar a minha avaliação. Então, para o retrato oval de Edgar Allan Poe, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e como essa resenha aqui foi super rápida, vale então dizer que sim, com esse conto aqui encerramos o primeiro lote de capítulos dessa segunda jornada de Edgar Allan Poe, com a temática, né, o enigma dos outros. E já aviso que semana que vem, a partir de quarta-feira, começa um novo tema, que é Crias do Grotesco. Serão mais 4 contos. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado teremos as novas resenhas aqui no segundo volume da coleção da Dark Side, do clássico do Edgar Allan Poe. E sempre lembrando que você pode concorrer a um exemplar aqui, porque eu vou sortear entre o pessoal que comenta aqui essas resenhas. Então, basta escrever um comentário aqui, não precisa dizer eu quero ganhar o livro, não, isso não é necessário. Comente a respeito da história que eu estou contando aqui, ou sobre alguma característica que você já conhece desse escritor sensacional. Então, lá pelo dia 29 de outubro, eu faço um sorteio para vocês dessa edição aqui embaladinha. Já avisando que o sorteio não será aqui no YouTube, será provavelmente no Facebook. Mas depois eu vou avisando para vocês como é que vai ser esse sorteio, como é que vai ser o esquema. Mas lá para frente, continue sempre assistindo aqui as resenhas para você não ficar perdido. E agora, só resta esperar a próxima resenha lá pela quarta-feira. Enquanto isso, eu deixo aqui do lado as resenhas anteriores que a gente já viu aqui durante essa primeira semana. E tchau!